Então, vamos dar início ao nosso painel da parte da tarde, que nós vamos começar com um painel falando sobre o mercado. Pessoal, vamos parar um pouco o som. O painel vai começar falando sobre o mercado, sobre a nossa atuação no exercício profissional de nossos escritórios e apresentar casos de implementação justamente nos escritórios de pequeno, médio porte e alguns escritórios de porte maior também. Então, para isso, a gente gostaria de convidar a arquiteta Carla Estrela. Ela vai falar para a gente sobre implementação de BIM em um escritório de arquitetura. A Carla é arquiteta, responsável pela supervisão técnica e melhores práticas no desenvolvimento de projetos residenciais, comerciais, hoteleiros, varejistas, urbanos, institucionais e de uso misto no escritório Königsberg Vanuc. Ela é formada na arquitetura São Marcos, é membro do GT-BIM das BEA e responsável pela implementação BIM na Königsberg Vanuc, que é uma empresa fundada em 1971. A Königsberg Vanuc Arquitetura atua no desenvolvimento de projetos urbanos, residenciais, comerciais, hoteleiros, varejistas, institucionais e de uso misto. Responsável pelo projeto de empreendimentos premiados, nacional e internacionalmente, o escritório já realizou mais de 1.000 projetos, destes 340 já construídos. Formado por uma equipe multidisciplinar, diversa e, acima de tudo, apaixonada por arquitetura e design, o escritório busca criar e desenvolver soluções singulares que integrem as necessidades de nossos clientes, dos usuários e da vizinhança. A entrega e a geração de valor se dão através da harmonia entre design, técnica e serviço, aperfeiçoados por meio de um processo permanente de evolução de nossas práticas. Bem-vinda, Carla. Queria agradecer ao Cal e à Miriam pelo convite de estar aqui podendo expor o nosso case. A gente teve aí 2 anos árduos aí de trabalho para conseguir estar aqui hoje falando para vocês. Eu vou contar um pouquinho de como foi. Pode ir. Eu vou começar a contar um pouquinho do escritório, quem são os membros do escritório. Pode ir. Então, a gente fez uma transformação BIM, que, para a gente, ele é muito mais do que só a tecnologia. Tá? Pode passar. Pode passar 3 vezes. Tem o Jorge, né? Lá no escritório são 3 sócios hoje. É o Jorge, o Gianfranco e o Daniel. Pode passando. A gente também, junto dos sócios, a gente tem os associados sêniors e uma equipe de 65 profissionais. Os associados sêniors que hoje, no dia a dia, tocam um projeto, ali, os projetos com a equipe. Tá? Os sócios eles continuam ativos no escritório, mas, hoje em dia, quem toca assim, mais no dia a dia dos escritórios é os associados sêniors. Eu vou contar um pouquinho da história do escritório. A gente tem um projeto bem antigo, pode voltar um, que é o Brascan Century Plaza, pode voltar um. Ele pulou. Esse Brascan, o nosso escritório ficou bastante conhecido quando a gente fez ele, né? Por ele ser um multiuso, com uma praça aberta, que na época não tinha isso, né? E então a gente foi um dos precursores para fazer edifícios multiusos. Ele é super famoso, ele é o Kinoplex, não sei se vocês conhecem. Então ele é um projeto muito importante para o nosso escritório. Pode passar. O Top Towers também, ele fica ali perto da Vergueiro, é um projeto nosso também do escritório. Pode passar. Esse é o Duo Alto de Pinheiros, ali em Pinheiros. É um residencial para a gente também foi bem importante. Ele era, na época, não tinha ninguém com pé direito duplo na sala. A gente fez ele com pé direito duplo na sala. Foi também um projeto bem importante para o escritório. E o SESC, que a gente lançou há pouco tempo, né? A gente abriu aí para o público. Então, é um projeto também importante. Pode passar.
Aqui é o MN15, é um projeto residencial, a gente ganhou prêmio com ele agora há pouco, o ano passado. Ele tem o jogo das sacadas, aí ele fica ali na Manuel da Nóbrega. Esse a gente acabou de lançar, o Almagá, fica ali no Tatuapé, é uma torre bem alta. Pode passar. Esse aqui são alguns estudos que a gente está fazendo. Pode passar. Esse também. Esse também. E aí o Parque do Jockey, que é um importante projeto que vai sair do papel agora e está aí andando, aí tramitando, e acho que agora vai. E aí eu vou contar um pouquinho por que o BIM. Pode passar. Lá no escritório, a gente teve toda uma organização, um planejamento estratégico, que começou em 2015, e ele chama KV 2020. Nesse planejamento estratégico, na verdade, o que ele ponderou? Ele queria que o escritório continuasse ativo, mesmo quando os sócios se aposentassem. Tá? Então, ele é um plano bem longo, eu só trouxe algumas coisas aqui que são relacionadas à tecnologia, né? E a gente achou, nesse momento, importante transformar o escritório e a maneira como a gente trabalhava, porque a gente trabalhava desse jeito há 46 anos. Né? Hoje a gente tem 48 anos no escritório. Então, a gente tinha que transformar. Né? E aí a gente criou algumas visões de como transformar o escritório para que a gente estivesse nas tendências, estivesse atuando no BIM. E aí, então, foi isso que a gente destacou aqui, ser a escolha número um dos nossos clientes, oferecer o melhor serviço e entrega aos nossos clientes, porque a gente hoje já é reconhecido, mas a gente queria ir além. Tá? Preparar a organização para a nova economia e estabelecer uma plataforma organizacional capaz de inovar e se transformar. Né? Então, a gente queria transformar realmente o jeito de fazer do escritório. Por isso que a gente implementou o BIM. Pode mudar. O que a gente esperava da plataforma? A gente também pensou em vários itens. Como que a gente ia escolher essa plataforma? Porque hoje no mercado existem várias plataformas. Né? Então, a gente pensou, tirou também alguns slides de como o que a gente esperava da plataforma. Tá? Então, a gente queria que o nosso pessoal, que era uma equipe grande, tivesse a melhor ferramenta para ajudar a alcançar o potencial deles. Tá? Introduzir uma plataforma de design com alto comprometimento na inovação contínua, ou seja, não poderia ser uma plataforma obsoleta já. A gente tinha que ser uma plataforma que a gente estivesse crescendo junto com a gente, né? Inovando e sempre tendo novidades junto com a gente. E aí introduzir também uma plataforma que transformasse o nosso fluxo total. A gente tinha que transformar, porque a gente estava vindo do 2D, do papel, do AutoCAD, então ela tinha que transformar, a gente ia transformar os fluxos de trabalho, o dia a dia do escritório, ia mudar. Né? E aí o que a gente começou a avaliar para escolher essa nova ferramenta? Então, a gente avaliou todas as máquinas que a gente tinha no escritório, então, foram todas avaliadas, né? Qual era o potencial delas, se a gente ia ter que dar um upgrade, se elas ainda eram capazes de ter o upgrade. Né? O software BIM, então, a gente olhou vários softwares, a gente não só escolheu o que a gente... depois eu vou falar qual que a gente escolheu, a gente olhou vários. Né? A capacidade das máquinas desses softwares, porque também, dependendo do software, a capacidade da máquina é uma. Tá? A gente viu custos de licença e a ampliação delas ao longo do nosso ciclo de vida. Porque, assim, hoje, na época, em 2018, a gente estava com 30 arquitetos e hoje a gente está com 65. Então, ou seja, a gente duplicou as nossas licenças. Então, lá atrás, foi feito um estudo de quanto ficaria para a gente ter essa ampliação, se lá na frente a gente não ia ter um boom de valor de dinheiro que a gente não ia conseguir pagar. Então, a gente teve que fazer todo esse fluxo financeiro para a gente conseguir implantar a plataforma. O planejamento da infraestrutura necessária. Então, a gente teve que ver se a gente era capaz de ter um BIM server dentro do escritório, se a gente tinha que alugar um BIM server externo. Então, tudo isso foi analisado e quanto custaria para a gente criar essa infraestrutura interna. Hoje, a gente tem a infraestrutura interna. A gente decidiu optar por não alugar um BIM server externo. A gente tem ela dentro do escritório. E o prazo da implementação da ferramenta. Tem algumas ferramentas que são tão complexas que você fica tanto tempo fazendo famílias e criando coisas que você não consegue avançar. Então, a gente também avaliou a quantidade de tempo que a gente faria a implementação. Tá? E aí a gente escolheu o software e contratou uma consultoria. Por que a gente escolheu o ArchiCAD?
a gente entendeu que ele estava alinhado com a nossa visão de software, orientado para informações e aberto a diferentes soluções. Lá no escritório, a gente tem duas áreas. A gente tem a área técnica e a área de design. A área de design usa vários outros tipos de programa, não só eles usam o SketchUp, eles usam o Lumion para render design, eles usam o 3D Max. Então, assim, tinha que ser uma plataforma que falasse com esses também, esses outros programas que a gente usa internamente para fazer renderizações, tudo. Não dá para simplesmente jogar tudo fora que a gente tinha e começar do zero. Né? Então, a gente tem todo um fluxo de trabalho, já que a gente faz a área de design. Né? Então, precisava ser uma plataforma que conversasse com esses outros softwares. Aí, também tinha uma infraestrutura compatível com o orçamento do escritório. Então, a gente viu que não era gigantescamente caro fazer o BIM Server dentro do escritório, dava. Né? Ele integrava com vários softwares com bastante facilidade. Ele era um software Open BIM, isso é muito importante, porque a gente quer fazer troca com outras pessoas, e não, obrigatoriamente, todo mundo tem que estar no ArchiCAD. Né? E um parceiro de longo prazo, não apenas um fornecedor. Eles se mostraram bastante assim, abertos a conversas financeiras, a como dividir a questão dos valores dos softwares, dos pagamentos, das mensalidades. Então, eles se mostraram bem abertos com a gente para a gente transformar eles não num fornecedor, mas num parceiro de longo prazo. Né? E a gente achou ele mais fácil de usar. Aí, quando a gente começou a usar a nossa ferramenta nova, a gente criou alguns objetivos com a própria consultoria, porque a gente tinha que seguir passo a passo para a gente não correr e depois chegar uma hora que a gente não chegou em lugar nenhum. Então, a gente definiu alguns objetivos para conseguir atender em curto prazo, que era o que a gente queria começar, e depois uns ao longo prazo. Tem alguns de longo prazo que estão até clarinhos, porque a gente ainda está em andamento com eles. Tá? Pode ir. Então, assim, desenvolver o mesmo escopo de hoje, de um projeto com a mesma qualidade e, no mesmo tempo, dentro da plataforma ArchiCAD. O que aconteceu? Na época, a gente nem era tão demandado em BIM nas construtoras, a gente não estava sendo demandado. E a gente precisa entregar o DWG e o PDF. Né? Isso daí é uma realidade mundial, aí, né? Nacional aqui do Brasil. Então, a gente não podia perder qualidade. A gente não podia virar para o nosso cliente e falar, olha, a gente está criando uma plataforma nova e nós vamos perder a qualidade. Isso não. Né? Então, esse foi um objetivo de curtíssimo prazo. Antes de sair fazendo, nós vamos ver se está ficando bom o nosso DWG e o nosso PDF. Tá? Parece simples, mas não é simples. Tá? Todos os projetos novos já iam começar em ArchiCAD, ou seja, não ia ter mais CAD. Projetos que estavam em AP ou PL, que é projeto legal e anteprojeto, eles seriam migrados. Por quê? Quando a gente está em executivo, a gente tem muita documentação gráfica já desenhada. E não fazia o menor sentido a gente pegar toda essa documentação, jogar fora e começar de novo. Né? Então, assim, todos os projetos que estavam em executivo, a gente manteve em AutoCAD. Tá? E, no final, a gente criou um template padrão de modelagem. Por quê? Como a gente tinha 35 pessoas, a gente não podia que cada um fizesse modelasse de um jeito. Né? A gente sabe que, no mercado, várias pessoas, cada um no seu escritório, modela de uma forma. Né? Então, a gente pegou um treinador certificado da Graphisoft para a gente usar as melhores práticas da Graphisoft para a gente conseguir que todo mundo trabalhasse da mesma maneira. Pode ir. Aí a gente fez treinamento com toda a equipe KV, depois eu vou demonstrar um pouquinho no cronograma. Né? A gente estabeleceu diretrizes de modelagens para esse template, então a gente criou um manual de modelagem para todo mundo modelar igual. E, assim, são prédios grandes, então assim, não pode cada um sair fazendo de um jeito, ou cada um criando um pavimento de uma forma, não pode. A gente desenvolveu uma base de conhecimento para todos, e aí a gente também queria fazer estudos de análises energéticas dos novos projetos usando ArchiCAD. Por que acontece? Às vezes, durante o desenvolvimento dos projetos, a gente, lá na frente, quando eu estava já em anteprojeto, vinha o cara da consultoria de Luminotec e ficava, não está passando a sua sala, ou não está passando o seu quarto. Então, assim, a gente queria antecipar esses problemas que podem acontecer, que geram um mega retrabalho no nosso escritório, e a gente já quer colocar isso na viabilidade, para se o cara, de repente, vira um pouquinho o prédio, ele já melhora o conforto do apartamento da pessoa. Então, isso hoje já é usado para... Isso foi um objetivo de curto prazo que a gente conseguiu. Porque a gente queria mesmo já ver isso lá em planta, no primeiro modelo, a gente já queria fazer essa análise. E a capacidade de modelagem MAP. Né? Esse item específico, a gente acabou vendo que não era uma coisa que a gente precisava fazer internamente no escritório. Né? Tem os outros escritórios trabalhando, não são muitas pessoas no mercado, mas, por exemplo, a gente acabou desenvolvendo algumas
pequenas ferramentas para, por exemplo, será que esse ar-condicionado fica bom aqui? Vai dar certo? A gente faz uma pequena modelagem pontual de algum lugar, porque a gente sabe que ele pode dar algum problema técnico. Então, é um map muito focado assim, em algum problema específico. A gente não modela map de todo o prédio. Pode passar. E aí, esses aqui já eram os objetivos de médio prazo. Aqueles de curto prazo, a gente conseguiu fazer em mais ou menos uns 6 meses de implantação. Depois eu vou mostrar para vocês o cronograma. E aí, a médio prazo, a gente queria entregar modelos IFC e em BIMX. Eu até trouxe aqui o tablet, mas eu não vou conseguir conectar. Se alguém tiver interesse em olhar os modelos que a gente faz, estão todos no BIMX, posso mostrar para vocês. A extração de quantitativos, a gente já fez algumas extrações de quantitativos para a obra. O gestor de revisão, por que eu escrevi cancelado? Ele foi um objetivo de longo prazo, mas a gente cancelou ele. Por quê? Ele é muito burocrático no ArchiCAD. Então, assim, vou dar um exemplo. Você vai mudar uma portinha do lugar, você tem que ir lá, clicar no gestor de revisão, escrever revisado porta. Aí ele vai, conecta com a sua legenda, vai conectar com o seu carimbo e vai para a sua folha. Assim, a gente vai, de cabeça, sabe que foi alterado durante uma revisão. Então, ele é muito burocrático, então a gente acabou não usando esse gestor de revisão. E aí, a gente está agora querendo ter um aumento de produtividade com o ArchiCAD, isso daí a gente já tem hoje, né? Porque hoje a gente faz as plantas, a gente já consegue ter cortes automáticos, já tem elevações automáticas. É claro que, se a gente não modela corretamente, não modela laje, não tem nada automático, né? Então, assim, a gente tem fases de projeto para a gente fazer a evolução desse modelo, né? Então, no estudo preliminar, às vezes a gente nem modela laje, porque a quantidade de alteração que tem naquele momento do projeto é absurda. Então, se a gente for fazer todas as lajes, viga, pilar, a gente fica maluco e não entrega no prazo que o cliente quer. Então, a gente também aprendeu a dominar assim, em cada etapa o que a gente modela e o que a gente se aprofunda naquela etapa na modelagem. Senão, a gente toma um tiro no pé. E aí, a gente está fazendo o controle de qualidade dos modelos, também a gente faz esse controle, a gente tem um BIM Manager para fazer esse controle, né, que é importante para saber se todo mundo está tendo as boas práticas, se todo mundo está modelando da mesma forma. A gente tem agora reuniões mensais para a gente conversar com os nossos líderes, né, e os líderes falarem com as equipes, para ver se tem alguma dificuldade, se quer uma melhoria. Então, a gente tem essas reuniões mensais aí com o pessoal. E aí, a gente também queria fazer a interoperabilidade com o Lumion em tempo real, né? Porque a gente queria pegar o nosso modelo que a gente está criando e já fazer toda a parte de renderização, imagens para folder, em tempo real, e não ter que ter um segundo modelo, que era o que a gente fazia no SketchUp. A gente fazia em CAD, modelava no SketchUp e passava para o Lumion. Era um caos, né? Então, com isso, o nosso fluxo aí de renderização melhorou muito. Ele é em tempo real hoje. Pode ir. E aqui é o que a gente está fazendo agora. A gente está automatizando os nossos estudos de massa com o Grasshopper, né? Então, a gente está fazendo isso ainda. Então, isso daí é todo um trabalho que está sendo feito para ver assim, a quantidade de metros quadrados por andar que eu posso ter naquele prédio, se eu virar ele, quanto que eu melhoro, quanto que eu ganho. Então, tudo isso é uma parametria que é super complexa de ser feita, e a gente está criando agora um case para isso. A gente está implantando o Solibre, a gente já fez um caso no Solibre já. O Solibre é um dos softwares para a gente fazer os clash detections, né? Hoje, a gente entrega nosso modelo para alguém fazer o clash para a gente, né? A gente até tem a parceria com a Miriam, e a gente trabalha em vários projetos juntos, né? E a gente agora está implantando internamente. E o Solibre também, além dos clashes, ele ajuda a gente também a olhar se os nossos modelos estão passando na norma, bombeiro. Então, ele trabalha com vários tipos de que a gente chama de regras, né? Então, a gente vai pôr as regras. Então, o corredor no mínimo de 1,5 m. Ele vai olhar todo no nosso projeto inteiro se tem algum corredor com menos de 1,5 m. Então, ele é muito legal assim nessa questão de regras para a gente ter o controle do nosso projeto, né? Que são edifícios altos, bem complexos. Então, às vezes pode passar alguma coisa. Então, a gente vai criar essas regras no Solibre para isso. Compatibilização em BIM com os complementares, a gente já está fazendo, né? Mas ele ainda está em andamento, porque a gente também está implantando a plataforma do Solibre. Tá? E a criação paramétrica no Rhino Grasshopper. Então, a gente queria começar a criar os projetos no Rhino, né? Que a gente consegue ter muita facilidade. Aí, para o apoio da implantação, a gente teve uma equipe. Como que foi a implantação no escritório? Então, a gente pegou uma equipe, né, full-time, porque o que acontece? A gente não podia parar o cronograma do escritório. Eu não podia ligar para o meu cliente e falar assim, a gente não vai te entregar porque eu estou implantando uma plataforma. É impossível, né? O cliente não entende. Então, a gente separou uma equipe para a gente conseguir fazer essa migração.
Tá? Então, a gente contratou um BIM Manager, que é o Dimitri. Ele já estava envolvido desde quando a gente começou nossos objetivos de curto prazo, ele já estava envolvido naquilo. Né? O escritório também se envolveu bastante, eles sabiam que estava sendo organizada a plataforma nova, de como que ia ser. Então, é muito importante a equipe estar super assim, alinhada com vocês. Assim, não dá para implantar sem falar com a equipe, conversar, bater papo, levar eles em seminários. Então, é super importante a equipe estar engajada. Mas a gente precisou separar 3 arquitetos, por quê? Como o projeto estava em andamento, a gente pegava aquela equipe, levava, modelava, vamos supor, eu vou entregar a torre semana que vem. A gente modelava a torre, não a equipe do projeto, a equipe que estava fora. Né? Modelava, e aí a gente fazia a entrega no ArchiCAD. Então, foi isso que foi acontecendo. Essa equipe ela era móvel, e ela foi andando de projeto em projeto, ajudando na modelagem dos projetos que estavam em andamento. Tá? Os novos, não. A equipe que pegava o novo já fazia, desde o começo, a migração para o modelo, já fazia o modelo. Então, a gente separou o Caio, a Denise e o Diego. A gente teve a consultoria da Graphisoft, a Isabel Matos, ela ia no nosso escritório toda semana, e eu era a liderança da equipe. Pode passar. Aí, a gente fez um cronograma interno no escritório. Pode passar. Eu trouxe um resumo do que aconteceu ao longo dos anos, né, dos 2 anos. Então, em setembro, a gente fez um projeto piloto com os 3 usuários que a gente separou lá. Então, o piloto deu certo, a gente continuou tocando. Aí, a gente fez o treinamento com os 35 usuários, em fevereiro de 2018. Em maio, a gente fez o primeiro projeto, ter todas as documentações em BIM. Em dezembro, a gente finalizou a migração de todos os projetos que estavam em andamento. Foi um trabalho árduo. Então, essa equipe ela saía de uma equipe e ia para outra, ajudando a colocar esses projetos em BIM. Em fevereiro, a gente fez o primeiro projeto 100% concluído em BIM. E aí, agora, em 2019, a gente está fazendo uma revisão de template, porque sempre a gente tem, quando a gente tem todas as fases de projeto, a gente percebe que faltou uma cor, faltou uma caneta, faltou alguma coisa para fazer a documentação e tudo, e as informações. Então, a gente está sempre fazendo melhorias. Né? Estamos fazendo melhorias nos fluxos de trabalho, isso aí vai ser sempre. Né? A integração com o Grasshopper, a gente já faz análise energética hoje, e ali a melhoria dos entregáveis, né? Que às vezes ainda assim a gente ainda tem uma briga ainda com os caixilhos, né? Porque o nosso mercado está muito acostumado a fazer a planta, o corte e a cara do caixilho. E eles não querem ter o trabalho de olhar que o nosso modelo BIMX, que eu dou para ele, tem lá, é só ele clicar no lugar, ele sabe onde é, ele pode fazer um corte onde ele quiser, ele vai ver. Mas ele não quer, ele é preguiçoso, ele quer pegar meu 2D de viga, meu 2D da porta e só passar para o projeto dele. Então, isso é uma briga que a gente está, assim, a gente vai lá, dá treinamento para o cara usar o BIMX, mas a gente ainda não está conseguindo que ele só queira a nossa elevação. Que, assim, no nosso software, se a gente clicar lá, a gente cria um mapa quase que automático. Nada é automático. Né? Assim, não adianta a gente achar que alguma coisa é automática. Né? Você tem que pôr a altura do caixilho, você tem que pôr a altura do caixilho, você tem que pôr a cor, você tem que pôr o vidro. Não é tão automático, mas o mapa, sim. Né? Só que, se você tiver que fazer uma planta, um corte, aí você vai ter que ir lá, recortar do seu modelo, pôr lá como um detalhe. Aí o detalhe não é atualizável. É um inferno. Né? Então, e aí os nossos projetistas de caixilho estão dando trabalho. Eles não querem só a nossa elevaçãozinha. Então, a gente está sempre melhorando os nossos entregáveis, né? Vendo fluxos mais fáceis de atender o cara que não tem BIM e a gente atender e fazer da nossa melhor forma que a gente possa. Aqui foi um pouquinho dos nossos projetos que a gente estava em andamento, né? Então a gente tinha um Purus ali com a equipe, aí o Caio e a Caia, a Denise e assim as pessoas iam sempre descendo junto com as equipes. Então você vê que tem um delay aí entre um projeto e outro, que era o tempo da pessoa sair daquele projeto e ir modelando os próximos, tá? Então ali a gente tinha a questão de treinamentos que a gente ia fazer, aqui a gente tinha o template beta, que ele acabou mais ou menos em março de 17. Aí a gente fez um template para o design. Aí teve os estudos para fazer a migração do ArchiCAD 22. Então, esse aqui é um pouquinho do panorama geral aí do cronograma. Aqui é um pouco a adoção em BIM nos estudos de massa. Então, hoje a gente faz estudos de massa já em BIM também. Então, a gente começou com 0 e hoje a gente já está em quase 290 estudos de massa em BIM. Aqui são de projetos completos. Vê que, na parte técnica, é um pouco mais demorado o gráfico, porque demora mais o tempo de projeto. Né? Então, os projetos são mais longos, então a curva ela tem um delay, ela vai ficando plana e ela vai subindo conforme a gente vai começando um novo projeto.
Aqui de licenças de software, então, assim, no começo a gente tinha só 5 licenças, depois foi aumentando, a gente está hoje em quase 50 licenças. E hoje eu vou mostrar o que a gente usa, quais os usos do BIM que a gente faz lá na KV. Então, todos os projetos são feitos na plataforma, desde a viabilidade até o liberado para a obra. A gente entrega os modelos em IFC e em BIMX. O BIMX está aqui, se vocês quiserem depois tiverem curiosidade de olhar, está aqui disponível para vocês olharem. O que é o BIMX? O BIMX é uma plataforma bem interessante que a gente leva sempre em reunião técnica. Você pode abrir um modelo, pode criar cortes na hora esquemáticos para você olhar. É super interessante. Você consegue extrair informações durante uma reunião. Às vezes a pessoa está falando, será que aqui vai ficar bom alguma coisa? Você já consegue resolver isso na reunião. Então, é bem interessante. E ele também é gratuito. Então, por exemplo, se a pessoa quiser levar ele para a obra, né, ela pode pegar um tablet e levar ele na obra, baixar todos os documentos. E aí, ela, em tempo real, na obra, ela pode ter toda a sua documentação de arquivos em tempo real. E se ela clicar em algum caixilho que tiver informação, tudo que tiver informação, ela consegue extrair a informação ali na hora, na obra, né? E não precisa de internet, porque ele é download, né? Você faz o download do modelo. Claro que precisa ser um iPad razoável de capacidade, né? Não pode ser um simplesinho, mas ele funciona bem. Realidade aumentada, a gente é super legal quando a gente vai em reunião de obra, a gente leva o óculos, né? Ele é um óculos de papel, assim, aí você põe o seu celular, e aí as pessoas passeiam pelo projeto, é bem legal esse daí também. A gente extrai quantitativos quando a obra pede para a gente, né? Claro que não é um quantitativo mega 100% refinado, né? Porque assim a gente sabe que as consultoras têm os padrões de quantitativo, tem o tipo de quantitativo certo. Às vezes ela desconta o rodapé, às vezes desconta o forro, mas a gente manda um preliminar para eles, se eles quiserem, né? A gente faz isso. E aí a gente faz os estudos de análise energética. A gente renderiza com o ArchiCAD e o Lumion, esse é bem legal que a gente usa. Pode passar. A gente utiliza para compatibilização de projetos em BIM, né? Sempre através do exportador IFC. Então, a gente exporta o IFC para que as pessoas consigam trabalhar juntos lá no IFC. A gente faz os clash detection. Utilização para girar arquivos BCF também, para troca de informações entre complementares. Tá? A gente fez uma automatização de geometrização em projeto legal. Isso é uma coisa bem técnica, mas hoje, com um projeto simplificado na prefeitura, é bem complexo. Você faz a máscara, você tem que geometrizar a máscara. Então, a gente fez uma automatização que o arquiteto pega a figura geométrica e ela já vai direto para uma tabela. Você tem que classificar ela. Então, você tem que falar que ela é uma circulação, se ela é uma unidade fechada. É só você classificar corretamente essa geometrização que você já consegue extrair a tabela automática, né? Mas nem tudo são flores, né? O pessoal esquece de classificar, as tabelas ficam bagunçadas, não é fácil. Mas é bem interessante. E aí a gente também trabalha em teamwork, então a gente tem um BIM server, então várias pessoas entram no modelo, inclusive eu, para dar uma olhada de vez em quando nos modelos, né? O BIM manager fica de olho também no que as pessoas estão fazendo. Cada um tem a sua, eles têm que reservar para conseguir trabalhar. Então assim, todo mundo trabalha em colaboração. E aí eu trouxe um videozinho aqui do BIM na prática. Vamos ver se ele vai funcionar. Tenta dar o play. Aqui é para mostrar um pouco em tempo real o desenho renderizado, né? Então, o Lumion com o ArchiCAD. Então, você vai fazendo uma mudança aqui no ArchiCAD, né? Ou mudando um caixilho, alguma coisa, ele já vai automaticamente ele já vai mudando ali na renderização. E aí a gente também coloca todas as informações, os caixilhos, para que ele vá para o mapa de caixilhos corretamente. Então, ele vai... A gente faz uma alteração no modelo, ele já renderiza automático. Aí a gente pode trabalhar aqui os tipos de acabamento também, que aí ele já vai... não ficou bom em branco, a gente muda para... Então, a gente consegue ter em tempo real a nossa renderização que a gente vai entregar para o cliente. Tudo integrado com o mesmo modelo que a gente usa hoje. Então, não tem mais aquela coisa de... Às vezes, a área técnica tinha um desenho, a área de design tinha outro, e aí ninguém se conversava. Às vezes, internamente, ficava uma confusão. Pode passar para o próximo. Aqui também é uma simulação de como fica o empreendimento, né, o modelo. Pode passar para o próximo. Aqui é um estudo de insolação no EcoDesign. Ele é um plugin do ArchiCAD. A gente já consegue fazer isso no escritório agora. Próximo.
Aqui é no Velux, é a exportação, a gente exporta o modelo BIM. Esse aqui é um pouco mais complexo, ele não é um modelo inteiro, a gente às vezes exporta só um andar para conseguir fazer essa simulação, mas a altura, tudo direitinho, vem do modelo ArchiCAD. E aí a gente já consegue tomar decisões de, por exemplo, às vezes você vai numa reunião, a pessoa fala assim, eu quero pôr uma aba técnica aqui. Mas num prédio com reentrância, pode ser um problema, porque às vezes não vai conseguir chegar na norma de desempenho a iluminação natural. Então, a gente, às vezes, tem que... Aí, a gente volta para o escritório, faz a simulação e já consegue... E não espera que venha o relatório de norma de desempenho lá na frente e aí ferre o nosso projeto, né? Então, a gente tem que tomar essas decisões bem no início mesmo. Pode ir para o próximo. Aqui é a tal das tabelas de geometrização que eu falei. Então, se a pessoa pega direitinho os quadradinhos e as geometrias, automaticamente ela tem aquela tabela ali e é bem mais tranquilo, porque é muita tabela, né, para fazer o projeto legal hoje. Próximo. Aqui são as plantas em ArchiCAD. Então, assim, a nossa qualidade técnica não mudou, a gente se preocupou muito com isso, porque o nosso escritório é bem conhecido por ter um material técnico bom, então a gente também não podia perder essa qualidade, então a gente se esforçou bastante para chegar numa representação gráfica assim. Aqui um pouco de detalhamento. E aí, aqui eu trouxe umas dicas para quem quiser implantar o BIM. Então, a gente tem que construir confiança com a equipe, isso é super importante, tá? Então, que toda a organização está empenhada em implantar aquela ferramenta. Não pode ser ou um grupo ou uma pessoa que quer implantar. Todo mundo tem que estar junto. Próximo. Tem que criar cultura, então, que toda a cultura, que todo escritório abrace a inovação, tenha fome de desafios, que ajude um ao outro. Então, assim, quando tem algum problema, eu vou lá, sento com a pessoa, ajudo ela a modelar, todo mundo tem que ajudar. Então, assim, é para tirar a cultura do medo, porque a inovação, a tecnologia nova, dá medo. As pessoas têm um pouco de medo, principalmente as pessoas mais velhas. Os mais jovens vão que vão, né? Eles dão um pau na gente, mas os mais velhos têm um pouco de medo. Suporte, isso é prioritário, você tem que ter alguém de suporte na sua empresa interno, você pode até contratar uma consultoria externa, mas tem que ter alguém lá dentro para ajudar no dia a dia, na dor de barriga, na primeira emissão que ela vai fazer, tem que ter alguém ali ajudando ela. Seja específico, sempre falar qual é o seu objetivo, o que você quer com aquilo, por que você está implantando aquela ferramenta. E aprendizado, isso é super importante. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é um aprendizado para todo mundo, então é importante vocês irem para se conectar à comunidade BIM e fazer benchmark, conhecer pessoas com know-how que conheçam a ferramenta, isso é super importante. E é uma das coisas que a gente está fazendo aqui hoje, né? E as pessoas sempre aprendem melhor fazendo, pondo a mão na massa. Então, não adianta a gente implantar e vai usar ele daqui a 6 meses. Já esqueceram. Não adianta, tem que ser na hora. Trabalhou, treinou, sai modelando e sai trabalhando no BIM. E celebre. A gente fala lá no escritório hoje que tudo a gente celebra. A gente aprovou um projeto, a gente celebra. A gente faz uma festa, vai num happy hour. Então, assim, celebração é bem importante. Pode ir. É super legal, tem que celebrar. Aqui essas fotos da galera celebrando. Pode ir. Pode passar mais uma? Aqui também. A gente faz festas lá no escritório, é super legal. E aqui são os associados sêniores, são os arquitetos que estão junto com os sócios, trabalhando aí no dia a dia, junto com eles e com a equipe. E é isso, pessoal. Obrigada. Muito obrigada, Carla, pela elucidativa. E é muito conteúdo para pouco tempo, né? Para a gente saber mais como que é o esforço aí. Quê? Você deixou o seu iPad aqui. Como que é o esforço de um escritório implementar esse trabalho? E considerando que 2 anos, né? A gente está falando de 2 anos. Tá. A Carla vai disponibilizar o iPad aí para quem quiser olhar os modelos no BIMX, que é a ferramenta do ArchiCAD. Então,